Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida, para o teu espírito. Hoje o portal Passa Visão, meu canal, vem oferecer para você um produto de qualidade. E que produto é esse? Existe hoje no mercado uma grande busca, não é, de profissionais, de pessoas que querem se ingressar no campo de trabalho. Então, estamos falando hoje da área comercial, na área de vendas. Aquele que quer ingressar, né, no campo das vendas, no comércio, tá? Loja, empresas grandes, multinacionais, empresas pequenas, enfim, aquele que se ingressa. Por isso, estou aqui hoje, Edson, né? Quero trocar essas figurinhas com você, não é isso, Isadora? Sim, olá, paz e bem para todo mundo. Eu sou Isadora e nós hoje vamos estar falando, assim como a Edson falou, o portal Passa Visão vai estar passando uma visão diferenciada desse campo, nesse ramo, não é mesmo? É isso aí. Por quê? Porque há uma necessidade hoje no campo empresarial. As empresas hoje, elas estão exigindo muito, não é? E querem produtos de qualidade, né? E por isso elas tendenciam a buscar e exigir produtos de excelência para a sua empresa. Então quer dizer que os empresários, as empresas, elas estão buscando algo específico, algumas pessoas que estejam mais diferenciadas, mais entrosadas na sua área de busca profissional, mais qualificadas, mais treinadas, alguma coisa assim? Sim, uma exigência hoje que os profissionais eles se especializam na área, não é? Porque a verdade é uma só. Não é como diz Gandhi, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Então hoje, se você quer, não é, ser mais um, né, na área de vendas, você não pode ser esse mais um de um qualquer um. Você tem que ser um mais um de qualidade, não é? Porque as empresas hoje elas estão buscando profissionais que investem, não é? Que investe na sua área de conhecimento, se é no campo da venda, não é? É aquele profissional que ao ingressar na empresa, ele aquele que veste a camisa. Ele veste a camisa da empresa, ele passa, antes de mais nada, ele conhece o histórico da empresa que ele vai fazer parte, não é? Na qual a empresa está comprando o seu serviço, comprando, não é, o seu trabalho. Né? Por isso ele não vai ser mais um a fazer parte da folha de pagamento da empresa, né? Mas ele vai ser aquela pessoa especial, né? Especial para a empresa. Por quê, Isadora? Porque hoje, quando você fala de uma casa de material de construção, né? Vamos dizer assim, o supermercado, vamos pegar uma casa de material de construção. Qual o produto que uma casa de material de construção oferece para o cliente? O que seria o primeiro produto que ela oferece para o cliente dela? O seu funcionário, né? Exatamente. O seu cooperado. Exatamente. O primeiro produto que a empresa oferece para o cliente, que vende para o cliente, é o seu funcionário, que é aquele cooperado, né? Aquele que vestiu a camisa da empresa. Então, a empresa está oferecendo para o cliente. Oferecendo um produto de qualidade, que tem sensibilidade, que tem conhecimento, não é, da causa e do produto que a empresa oferece no mercado. É aquele funcionário, Isadora, que ele tem olhos clínicos, né, que ao cliente chegar, ele faz um diagnóstico, não é, dos gostos, da busca, do anseio, do desejo do cliente, né? Mas ele tem uma docilidade, não é? E por isso esse cooperado, esse funcionário, ele precisa cuidar de si mesmo, não só na questão do conhecimento, não estou falando disso depois, mas também na questão da aparência em si. Não é uma questão de você fazer, você está fazendo uma tendência de menosprezar a aparência, minimizar a aparência do outro, não. A exigência é do mercado, não é? Cada caso é um caso. Se eu vou trabalhar numa loja que vende, se o funcionário é contratado para trabalhar numa empresa que vende piercing, né, que faz tatuagem e tal, então tem funcionário dessa área, então ele vai ter piercing, vai estar ali lotado como se fosse até mesmo um peixe que foi resgatado, que escapou de 300 anzol. É normal, porque quem gosta do piercing vai chegar ali e ele vai interagir, ele vai falar sobre o piercing, vai falar sobre aquilo, porque não, ele está ali, ele está à mostra, ele conhece
não é? E ele é mais um, não só daquele que oferece, ele sabe do que fala, né? Assim como a loja de esporte, vai chegar na loja de esporte, vai ter ali alguém que está trajando um traje de esporte, se é a exigência da empresa, vai estar trajando ali um traje de esporte, alguma coisa nesse sentido, e conhece sobre o produto. Portanto, a aparência é fundamental, você não vai, porque o cliente hoje, ele é exigente, não é? Ele é exigente. A maioria deles, você vai de repente chegar numa empresa, numa loja, e entra um cliente, de repente, dependendo do seu visual, o cliente, ele pode até, com a educação que ele tem, ele ali, mas ele vai sair e pode não voltar mais, de repente, da aparência, né? Chega aquela pessoa toda cheia de, com o cabelo parecendo que é o último dos moicanos, né? E é uma loja que vende, vamos dizer assim, coisas de, roupas de bebê. E tá aquela pessoa com aquele cabelo, com aquelas maquiagens parecendo o Shaolin, né? Shaolin, enfim, totalmente fora do contexto, não é? E aí o que acontece? A fala totalmente desconexa, mostra desconhecimento, não tem uma visão clínica da situação, não conhece do produto. O cliente, como dentro de uma educação, não é? Pode ser a última vez que ele entra naquela empresa ou naquela loja, enfim, para ser atendido. Porque o cliente, ele tem essa exigência dentro daquilo que ele busca. É isso? Então, dentro disso que você está comentando, o funcionário, a apresentação do funcionário, ela é muito mais chamativa para a empresa do que a própria vitrine, a própria estrutura da empresa. O funcionário é aquele que vai trazer o cliente para a compra, para a negociação dentro da empresa? Sim, porque a empresa pode ser uma empresa maravilhosa, tem uma fachada maravilhosa, né? E uma vitrine que expõe e que chama a atenção do cliente que passa na frente, não é? Seja no shopping ou numa rua, enfim, vai chamar a atenção. Mas ao ingressar o cliente dentro dessa empresa, assim que ele entra, o produto de qualidade, o primeiro que a empresa vende, se não tiver conhecimento, não é? E se for, de repente, você vai dar de topo ali com um Shaolin, não é? E é uma empresa que vende produtos, roupas para social, não é? Então, totalmente desconexo, né? E aí o que acontece? A empresa perde porque o produto de qualidade não tem conhecimento, não tem visibilidade, não tem cuidados. Estou falando de beleza física, porque hoje não existe o feio, não é? O feio hoje é aquele que não se cuida, é aquele que não se valoriza, não é? Feio não existe. Existe aquele que não busca conhecimento, que não tem interatividade e não tem uma visão clínica do que ele quer para a vida dele, né? A começar por uma empresa que contrata um funcionário assim, que é um cooperado dessa forma, né? Então, assim, por isso é interessante, até mesmo tem algo que chama muita atenção hoje, o filme Uma Linda Mulher, né? Uma Linda Mulher, se você buscar esse filme, assistir esse filme dá uma interação e mostra claramente o que é hoje, dentro do mercado, um produto de qualidade oferecido para o cliente. Mas qual que é os detalhes, o que vem mostrar esse filme para nós dentro disso que você está falando? Se você olhar, se você já assistiu o filme Uma Linda Mulher, você nota que quando ela chega, né, aquela atriz maravilhosa, né, ela chega ao hotel, né, e ela é requisitada por um cliente do hotel. E o cliente já está, né, no hotel. E o cliente já é assíduo do hotel. É alguém que o hotel já conhece, já tem no seu cadastro como um ótimo cliente. E de repente esse cliente tem a sua exigência, não é? Então ele contrata o serviço de alguém. E essa pessoa chega ao hotel, né, mas a visão dela, a primeira aparência dela, né, por ela ser aquela que vende o seu corpo, que oferece o seu corpo. Então, os trajes delas dela não é compatível ao nível daquele hotel, né? Mas é o gosto de um cliente do hotel. É um produto que o cliente está comprando. E ela chega ao hotel, né? E o interessante, você mostra aí o produto de qualidade do hotel. É o líder, é o gerente. Ele olha, a primeira visão dele, quando ele foca, não é? Ele faz um diagnóstico, o olho de águia, sabe o olho de águia? Ele faz um diagnóstico da situação quando ele aborda que ela relata, né, o cliente.
E ele já sabendo, ele trata ela de uma forma tão dócil, né? E de uma forma estratégica, ele procura visualizar o cliente. Ele visualiza o cliente, não é? Porque é um desejo do cliente, e ele está apostando na empresa, né? E ele procura, não é, exaltar ela. Quando ele dá para ela subsídios, não é, para que ela possa estar ali interagindo dentro do hotel. Né? Você conseguiu pegar dentro disso, mais ou menos? Então, assim, ele aproxima dela com uma tonalidade de voz diferenciada, não é? Ele aproxima dela com uma educação, não é? Com um sorriso elegante, trata ela como se fosse um dos mais finos clientes do hotel, como um cliente de excelência do hotel. Ela é tratada, né, de uma forma diferenciada para que ela se sinta bem dentro ali do hotel. Então veja, ao mesmo tempo que ela ali no hotel, ela é requisitada pelo cliente e ele faz de tudo para que ela se sinta bem, interagindo com ela, ao gosto do cliente, né? Ao mesmo tempo, nós vemos dentro de um contraponto a loja na qual o cliente, né, pede que ela vá, porque ele precisa de uma festa e tal, ele pede que ela vá, ele precisa sair com ela vai comprar alguma coisa. O atendimento oposto da loja. Né? Se você assistiu esse filme, né, você conseguiu pegar ali o atendimento Sim, é um atendimento que não encaixa muito, não tem aquela frase, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Aqui a gente encaixa o atender bem sem olhar a quem, né? Porque você coloca um total desprezo, né, da atendente da loja para com ela pela forma que ela está vestida. São roupas mais curtas, mais extravagantes, que não se encaixam à visão daquela funcionária, ao que da loja, né, da proposta luxuosa da loja, mas ela não sabe, né, que por trás do que ela está mostrando, ela tem dinheiro para comprar ali, quem mandou ela ali deixou ela com capacidade financeira para comprar os produtos. Então a atendente da loja, ela menospreza ela, né, falando que ele não tem coisas que para ela e deixam ela com a autoestima baixa. E isso prejudica a empresa porque perde essa compra, né? Tanto que depois ela é levada pelo cliente dela a outra loja. E até tem a cena que eles passam com as sacolas na frente dessa loja, né? Mostrando o quanto ela poderia gastar ali. E a empresa perdeu com o lucro, né? E a venda dos produtos por causa da má visão, né? Da falta do olho de águia que essa cooperada teve. Exatamente, isso tudo começa pelo líder do hotel, né? Então ali ela interage, ela encaminha, ela vai às ruas de Beverly Hills e de repente ali numa loja, não é? Ela é discriminada pela aparência. Ela é discriminada pela sua forma de dicção, de fala, de aparência, de postura, não é? Então, ela foi medida pela aparência, não porque ela continha, faltou ali, como você disse, o olho de águia, que é aquele produto da loja fazer um diagnóstico da situação, não é? Abordar com carinho. Não, eles já foram com uma proposta, dizendo para ela, aqui não. A diferença do hotel, lá no hotel ele disse, aqui sim, mas de uma forma sutil, diferenciada, acolheu, não é? E ele vai transformando, criando com ela um vínculo de amizade. Porque ele viu que ali havia 3 clientes, 3 potencializados, buscando o interesse um do outro. O gerente buscando o interesse do cliente. O cliente comprando o serviço de aquela que vamos dizer assim, que prostituía, que vende o seu corpo. Ela, por outro lado, apostando no seu cliente. Veja, então ali eram jogos diferenciados de pessoas que buscam cada um o seu objetivo. E ali os 3 teve uma interação maravilhosa. Por isso que quando você olha para o campo da indiferença, quando você entra dentro de uma empresa, né, você sente ali o bom fluido e o bom ar da empresa. Isso começou com ela pela tonalidade de voz que o gerente se aproximou dela.
forma a educação que ele se aproximou dela ali naquele momento na loja. Ele se aproxima com a educação, com um sorriso discreto, e ele fala com ela hoje, não é? E isso me faz lembrar uma loja de automóvel, revendedora de automóvel. Uma filha, o pai presente a filha com um automóvel, né? Queria muito, ela tinha um desejo de comprar um carro, e um carro bom, e o pai fazendeiro, mas simples, e ele vai toda à vontade, sinal havaiana, a calça dobrada uma parte da outra, tudo à vontade, como se ele estivesse lá capinando, cuidando da sua fazenda. E ele sai, e de repente deixa o carro assim mais próximo da loja, né? E a pé pela calçada entra naquela revendedora. E quando chega ali, o vendedor, ele observa os trajes daquele cliente, né? E ali, quando ele entra outros clientes, né, na loja. Então, aquele vendedor que revezava uma vez, né, cada um que entrava, então, é o revezamento de vez. Então, ele passou para o outro, e ele potencializou num cliente pelo visual que estava entrando, né, trajes mais elegantes e tal. E ele foi aquele cliente, e aquele pai com aquela filha simples, né, ele foi atendido por um outro. E aquele pai pede: a minha filha quer um carro, quer uma caminhoneta, quer. E aí eles, olhando para ele, para os dois, foi apresentar a caminhonete. E aquele senhor ali sentado, procuraram algum lugar para ele sentar, e enquanto ele tomava, oferecia um cafezinho, a filha e o vendedor falando com a filha, naquele momento ali, falando, interagindo, e o vendedor que tinha deixado, que discriminou, o cliente já tinha ido, fez as perguntas sobre o carro, foi embora. Aí a filha quis fazer um test drive com o carro. E o vendedor saiu naquela caminhoneta, não é? Uma caminhoneta potencializada de um altíssimo valor, foi fazer o test drive. Quando está saindo, o vendedor que estava na vez, quis exigir até que aquele cliente era dele, né? Porque era a vez dele, ele estava na vez quando o cliente entrou, só que foi visto por todos que ele desfez do cliente. O próprio cliente, o senhor viu que ele passou por eles, não deu atenção, não é? Finalizando a história, o senhor paga aquela caminhoneta à vista, né? À vista, e ainda faz questão de bonificar aquele vendedor que deu a atenção, carinho, não é? Ele não só ganhou a comissão, mas ganhou uma grande bonificação pela atenção que ele deu para ele e para a filha, não minimizando pela forma como ele estava trajado, como ele estava vestido, como ele se apresentou. Então hoje muitas pessoas é medido pelo vale quanto pesa, né? A aparência. Então na questão comercial, jamais um produto de uma empresa pode medir alguém pela aparência que está. Então naquela loja, quando ela entra, ela é medida pela aparência. Então o que tinha ali naquela empresa? Uma contaminação generalizada, a começar pela líder da loja e a outra funcionária, não é? Que foi de comum acordo, elas desfizeram daquela atriz, não é? Daquela que foi comprar ali algo para mudar o seu visual. Então ela teve ali, como você mesmo disse, discriminaram, jogaram a estima dela lá embaixo, mas ela foi tomada por uma impulsão interior, né? Saiu, foi fazer compras, né? Voltou com ele saiu com ela para fazer compra, depois o cliente dela, compraram, ela fez questão de passar em frente à loja e dizer, não é? Você não quis me atender, né? Aqui eu não fui bem atendido. Então veja, o que acontecia? Ali estava um cliente de potencial grande. Ele estava com ela. E ele era conhecido da empresa, né? E nesse momento aí, porque o cliente, quando ele é bem atendido, ele se torna um grande outdoor da empresa. Ele é outdoor, é aquele que fala da empresa. Ele mostra a empresa, ele apresenta a empresa. Ele apresenta o produto que ele comprou e diz aonde ele comprou. E em outros casos, ele até mesmo ele indica o nome de quem atendeu. Você consegue pegar nisso? Sim. Em várias situações nós vemos isso, né? Várias empresas que nós vamos, nós somos bem atendidos, nós repassamos para outra pessoa, né? Quando numa conversa, comentar, eu precisava comprar
um armário, naquela loja tal, eu fui muito bem atendida por tal funcionário, vai lá que tu vai achar, eu comprei o meu, ou eu não cheguei a comprar, não tinha da cor que eu queria, mas eu fui bem atendido, fui bem recepcionado. Então, o profissional, né, o produto por excelência que a empresa está apresentando e que ele realmente veste a camisa da empresa, ele se profissionaliza na área, ele vai entender do produto que ele está vendendo, apresentando para o cliente, ele chama mais atenção ainda, não só para um cliente, né? Ele chama para outros, né? Porque uma pessoa fala para outra. Então, isso foi o que faltou, né, na atendente, na gerente da loja, né, quando discriminaram aquela atriz, né, a personagem que a atriz estava fazendo. Por quê? Porque não vai ter o cliente mais, né, vai parar ali. Enquanto às vezes por má atendimento, né, a loja fica mal falada, mal vista aos olhos dos outros possíveis clientes, né. É por isso que o Mel Gibson e a Julia Roberts, eles foram muito inteligentes trabalhando, né, assim, na produção da cena, né, eles são uns profissionais de primeira. E o que faltou na loja, né, sobrou no hotel, né, sobrou no hotel, em um atendente, né, um líder, um olhos de águia, né, ele apareceu para o cliente, né, e para ela também como cliente, sem ser chato, né, sem ser chato. É tipo aquele garçom, né? Que ele vem até a sua mesa, né? E ali faz o pedido, e ele é aquele que ele não fica ali, não é? Em cima, ele de longe, ele se afasta, está atento. E basta um olhar do cliente, ele vai até a mesa. Esse é o garçom que aparece para o cliente num restaurante, está de longe, ele está com a visão globalizada da nave do restaurante. E ali aquele garçom, um olhar de um cliente, ele vai até o cliente sabendo por quê. Ele está focado no que ele faz. Ele não fica ali, não é? Então se torna até chato demais, pegajoso. Então esse gerente, esse líder do hotel, ele apareceu sem ser chato. Ele superou, na verdade, a expectativa do cliente nos seus gostos, não é? Ele superou, tanto que ele finaliza o filme, ele aparece tanto quanto a Julia Roberts e o Mel Gibson. Ele aparece, não é, com uma total descrição, ele aparece ainda ali presenteando o Mel Gibson diante daquele momento do cliente dele, estava eufórico, achando que tinha perdido, né, a causa, o desejo dele, que era a Julia Roberts, né, que ele potencializou, não é ela que eu quero, então, mas ele não sabia. Mas ali estava um funcionário, um líder potencializado, não é? Que de uma forma discreta ele sabia, não é? Aonde ela estava, porque ele tinha mandado levar ela até a casa dela. Isto é maravilhoso quando olhamos para um funcionário que tem essa visão clínica, essa visão de águia. Por que essa visão de águia? Por que eu adoto a águia como o meu símbolo do portal Passa Visão? Porque a águia, ela voa alto, né? E ela tem uma visão ocular, segundo os estudiosos, ela enxerga, não é? Mas o mais pequeno inseto, um rato, um camundongo, mas nas alturas ela foca e ela espera o momento exato. E quando ela desce para pegar aquela presa, ela vai com objetividade, né? Ela tem uma visão clínica de toda a região e ela desce com objetividade, não é? Faz uma velocidade no silêncio e ela consegue pegar a sua presa. Então, isto é olhar clínico, uma visão globalizada, não uma visão afunilada, né? Então, o que ele foi? Ele foi perspicaz. Né? Ele foi perspicaz, ele agiu no momento certo, ele não esperou, porque se ela não tem conhecimento, se alguém não aborda e não conversa com ela e não vai até ela, não é? Saber o que ela queria ali, com toda a descrição, ela acabaria criando até um constrangimento, tanto para ela quanto para os demais
cliente, porque ele visualizou a empresa, ele visualizou o cliente, ele visualizou aquela potencial cliente que estava chegando, não é? E ele olhando que ele tinha o que dar, porque ele foi capacitado justamente para estar ali. Por isso que ele era visto como um líder, não é? Ele focou a necessidade na sequência, ele foca a necessidade dos dois. E ele sabe, quanto mais ele fizer para este lado, ele lucra neste lado. Quanto mais ele fizer aqui, ele lucra aqui, né? Porque se olhar no contexto da história do filme, foi lucrado, com certeza, não é? Trazendo isso para a realidade, ela se tornou um cliente potencializado, no qual ela foi discriminada numa loja próxima àquele hotel. Então veja, eu digo assim, o líder é aquele que aparece, o profissional é aquele que aparece como outdoor para a empresa. É aquele que vende a empresa. É aquele que passa, fala assim, alguém passa, ô João, beleza, quem é aqui, João? Ah, ele trabalha na empresa tal. Ele é conhecido como João da empresa X, não é? Aí de repente ali, dentro de uma interação, ele vai estar falando da empresa. Alguém que está ali naquele momento de roda social, precisa de um produto e vai falar com quem? E o João vai ter algo para falar, para interagir e falar da empresa. Então, de uma certa forma, o bom profissional, ele vende o produto da empresa. Isso é muito importante. Então, veja bem, eu coloco aqui, são 6 requisitos importantes, não é, de um bom profissional para agir dentro de uma empresa como vendedor. Nós estamos falando no campo da venda, vender o produto e oferecer o produto, sabendo, Isadora, que o produto por excelência aqui, o empresário, seja uma loja de boutique, uma boutique de cosmético, né? Então você vai contratar alguém que conhece de cosmético, né? Ela conhece, ela sabe da área, então vai potencializar, a empresa vai investir nesse funcionário, ou ele vai buscar subsídios de conhecimento na área de cosmético. Vai colocar alguém lá que conhece de material de construção para trabalhar e vender cosmético. Então, ado, cada um no seu quadrado, né? Então temos que, veja bem, primeiro ponto, tem que ser um profissional que tem que ter sentimento. Ele tem que ser sensível, né? Sensível. É aquele que não faz acepção de raça, de cor, de credo, né? Porque na empresa pode entrar pessoas de diferenciadas denominações de religião, não é? De ideologias. E esse profissional, não é? Ele tem que estar sensível, ele tem que ter um coração. É alguém que tem sentimento, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, ele precisa gostar do que faz. Gostar. Porque você entrar numa área de trabalho, se você não tem prazer, se você não gosta do que faz, não é? O que acontece? Você tanto não se realiza você mesmo e você não realiza os desejos da empresa. Então, ambos vão estar perdendo. E a empresa hoje não quer profissional assim, não é? Que não se profissionaliza, que não busca conhecimento, subsídios de causa, a empresa não quer. Então, veja, isso é muito importante. Então, o primeiro é um ser humano que tem sentimento. Segundo, ele precisa gostar do que faz. Terceiro, não é? Ele não faz distinção e discriminação. Como eu estava dizendo, repetindo isso, ele não faz discriminação, né, de pessoas. Ele entrou o potencializado cliente, ainda que foi para fazer uma pergunta, ainda que quis tirar uma dúvida, não é? Ele precisa ser atendido como um cliente potencializado, porque é esse cliente. Existe hoje algo que diz assim, tal cliente chato, né? Um dos melhores clientes hoje é o cliente chato, aquele cliente que exige, aquele cliente que reclama, aquele cliente que vai. O cliente, quando volta à empresa para reclamar algo, não é? Primeiro, ele foi buscar resolver o problema. Segundo, se ele foi lá, é porque ele apostou e ele acredita na empresa. E ele não acredita que isso aconteceu, que aquele produto não deu certo, e, enfim, ou do atendimento, ele está reclamando porque ele acredita na empresa. Esse cliente é bom, porque um cliente desse não ser atendido, o cliente chato ser desprezado, esse cliente se torna um outdoor, que fala muito ao contrário,
né, a empresa. Por isso ele precisa ser tratado com muito carinho e é preciso que a empresa satisfaça os desejos desse cliente tido como o cliente-chave. Quarto, é aquele produto que oferece um vínculo de amizade com o cliente. Né? Ele oferece um vínculo de amizade, de interação com o cliente. Tanto é que, como você mesmo abordou no início, né? O cliente pode até não comprar, mas a forma como foi tratado, não é? O vínculo que foi criado, esse cliente ele vai indicar outros, não é? E no momento oportuno em que ele tiver necessidade de um produto que aquela empresa tem, ele não vai a outra empresa, ele vai naquela. Não, são duas lojas. Não, mas essa tem esse tênis. Não, mas aquela lá tá o Júlio, né? Tá a Maria, tá o Pedro. Nossa, eu conheci um cara, eu vou comprar lá com ele. Né? Tem aqui, mas eu vou na outra. Pelo atendimento, ele jamais vai esquecer da forma com que o Pedro, João, Maria, enfim, tratou ele. Ainda que ele tenha que andar dois quarteirões, ainda que ele precisa dar a volta com o carro estacionar um pouco mais longe, ele quer dar preferência pela forma que ele foi atendido. Por causa do quê? Por causa do vínculo da amizade que foi criado aí, não é? O quinto ponto, não é? É aquele que é receptivo, não é? Ele atende o cliente sem sufocar o cliente. Ele não sufoca o cliente, né? É aquele que tem um sorriso discreto, como nós estávamos falando agora há pouco do líder do hotel, né? É aquele que busca, dentro de um atendimento primário, ele se aproximando do cliente, né? Ele vai ver quais são as suas necessidades, deixa o cliente à vontade, não é? Deixa o cliente à vontade e à disposição do cliente ele fica, porque de repente o cliente está observando, ele entrou na empresa, entrou numa loja, ele entrou e está olhando a vitrine na parte interna da loja, ele quer olhar mais, e é claro que esse profissional vai estar sempre pronto, né? Uma visão de águia como garçom, não é? Então ele não sufocou, porque dependendo da forma que você se aproxima do cliente, que o funcionário se aproxima, ele vai saber se o cliente quer essa proximidade ou não. Tem cliente que quer sentir a vontade. Outros clientes querem ter a proximidade do funcionário. Para isso há um treinamento, né? Para isso há cursos, não é? Cursos, palestras motivacionais, palestras de vendas, subsídios de conhecimento. Para isso há, não é? Formas técnicas de venda. Isso é muito importante. Ele busca conhecer o cliente, ele busca conhecer o que o cliente quer, os seus anseios, né? O desejo do cliente, né? Então veja bem, é muito importante entender que esse profissional, ele transmite confiança para o cliente. Por quê? Ele conhece. Ele vai falar do produto com propriedade. Então ele transmite confiança. De repente é uma loja de eletrodoméstico e o cliente vai comprar ali um liquidificador, né? Aí o cliente pergunta, né? Esse liquidificador aqui, aí eu queria vê-lo. O que você me fala sobre ele? Olha, ele é um ótimo liquidificador, né? Nós temos vendido muito, né? Tem tido uma boa aceitação. Isso não basta. Ele precisa ter mais subsídios. Eu dou um exemplo para você. Estive em São Paulo, eu fui comprar um celular numa cidade no interior de São Paulo. E numa rua principal eu entrei numa loja grande. Quando eu cheguei, queria um celular, já está fazendo alguns 5, 6 anos atrás aí, e eu fui comprar o celular. E quando eu perguntei do celular, que eu peguei o celular que disse, interessante, bonito esse celular. E aí o que me fala? Olha, é um ótimo celular. Sim, mas o que ele oferece tanto esse celular? Pra você dizer que ele é ótimo. Olha, ele tem uma câmera maravilhosa, um ótimo celular. Mas eu queria mais. Eu vou chamar alguém para te atender. E ele era alguém, também vendedor. Aí vem uma vendedora, né? Boa tarde, senhor. Eu falei, boa tarde. Então eu queria saber desse celular. Esse celular é maravilhoso, é um lançamento, isso, né? Eu falei, tá, mas eu quero mais. A gente pode estar olhando, lendo aqui, que eu vou mostrar. Eu falei, olha, muito obrigado, eu estou com um pouquinho de pressa, eu volto em outro momento. Eu fui, uma quadra depois, numa loja concorrente,
E ali fui atendido com alguém que falou detalhes, não é? Só faltou desmontar as peças do celular. Ele dá para mim. Alguém que mostrou o mesmo celular. E eu acabei comprando uma outra empresa pela forma. Então o bom profissional, ele oferece conhecimento. Sim, e os pontos que você vem trazendo para nós, né? E o seu testemunho, né? Seu exemplo da loja que você foi comprar o celular, me lembrou também quando eu, né, vivenciei uma situação numa loja que o produto foi apresentado de forma muito detalhada, muito receptível, conquistou, né, foi efetuada a compra, foi comprado, mas na hora que deu um problema no produto, na hora de voltar, né, o cliente chato, né, que vem reclamar, vem querer ajeitar a situação, né, confia na empresa para resolver para ele, né, um prazo dentro da garantia. Isso quer dizer que, interrompendo, tipo assim, essa pessoa tinha comprado o celular, comprou o produto e o produto não satisfez, veio com algum problema, alguma situação que não foi compatível com a venda. Ele voltou para reclamar, é isso? Sim, sim. E daí quando volta para reclamar, o atendimento é totalmente diferente, tem um descaso, falta produto, volta outra hora. Isso foram semanas protelando, e o cliente foi ficando irritado e não confiou mais na loja, nunca mais voltou e nunca mais, quando citava da loja, né, em tal loja não tem tal produto, não, aquela loja foi tratada assim, para vender foi maravilhoso, tudo, nossa, perfeito, foi ótima. Na hora de comprar foi ótimo, a apresentação, mas na hora da troca que foi o problema, né? Não teve assistência, faltou, teve esse descaso. E numa loja muito próxima, conquistou esse mesmo cliente depois, vendendo o produto, é uma troca, não, a gente dá um jeito, ajeita tudo muito rápido. E esse cliente virou um outdoor da empresa, né? Falando bem, trazendo bem e vivenciando a empresa, né? Porque acaba defendendo a empresa, né? Quando vem alguém falar, não, mas aquela empresa, não, mas quando eu fui atendida, de forma diferente, tá? Te mostra um outro olhar da empresa que às vezes você não teve por estar, não está muito bem no dia e tal. Então, a recepção que o cliente teve no pós também é interessante. E você comentou na parte do cliente chato, que é aquele cliente que quer resolver a sua situação, porque não tem que pensar só, assim como o gerente do hotel, ele não pensou só na situação, né, do cliente dele, ele pensou no todo, né, no pós, quando ele que pagou o táxi para levar ela na casa dela, então ele fala pro cliente onde ela tá, então ele resolve toda a situação do antes da venda, quando ele se apresenta, na venda, quando ele apresenta o produto, toda a sua capacitação e efetua a compra, e no pós, quando resolve algum problema, quando o cliente volta para tirar alguma dúvida. Então é muito importante pensar que no que você falou, de todo cliente, mesmo que ele entre só para perguntar a hora para você, ele é um potencial cliente, né? Mesmo que ele entre só para usar o seu álcool em gel, ele é um potencial cliente por causa da sua simpatia, do seu olhar para com ele, do seu bem receber, né? E eu acho que é muito interessante pensar que nós devemos não trazer os problemas de casa para a empresa, para o cliente, mas entender que devemos tratar o cliente da mesma forma que tratamos uma visita na nossa casa. Nós acolhemos, nós servimos bem, nós cativamos, nós conversamos, nós temos uma entronização, uma amizade, como você citou nos seus pontos. Então, mostrar para o cliente que ali é um lugar que tem uma sensação, que o cliente tem uma sensação de familiaridade. Às vezes é a primeira vez que o cliente entrou na loja, mas parece que ele já conhece o atendente há anos, parece que ele já visitou a loja várias vezes, então traz uma familiaridade quando há a boa recepção, né? Isso é muito importante, porque hoje, assim, tem pessoas que às vezes querem entrar numa loja, vai no shopping e quer entrar numa loja, vê uma calça na vitrine, vê aquela blusa, mas fica pensando, conta até 10. Às vezes é um casal, às vezes é a família, as pessoas, ou ele está sozinho, ela está sozinha.
Ele olha, tá ali os funcionários, de repente não tem mais cliente, ele olha aquela loja pequena e fica sem jeito de entrar porque existe um certo receio de entrar, né? E se de repente o pensamento hoje, eu vou pedir para olhar, se eu não levar nenhuma, aí ele pede para mostrar uma, aí fica sem jeito de pedir uma outra. O bom funcionário, não é? E não é aquele que não, ele faz parte da vitrine da empresa, da loja, não é? Quando o cliente olhar para o interior da empresa, ele vai ver pessoas ali que têm carisma na face, não pessoas que têm face de limão, né? Hoje tem pessoas que estão ali às vezes à espera do cliente como se estivesse esperando alguém para um ringue, né? Então o cliente olha ali e fala, nossa, aquela pessoa está com uma cara ruim, né? E nem vou entrar. Então tem que ter aquele ar de alguém que transmite confiança, alegria, paz, né? Que dê um bom dia, que dê uma boa tarde, senhor, senhora, seja bem-vindo, né? Conheça a nossa empresa, fique à vontade. É esse funcionário que o cliente olhou ali 5, 6 calças. Falei, olha, infelizmente hoje, não, fique tranquilo, espero que você volte. Na próxima teremos vários modelos, temos isso. Oferece, mostra mais outros produtos, mostra a loja. Fale bem da empresa, se possível, leva aquele cliente até a porta. Esse é um funcionário potencializado e faz com que esse cliente não vai pensar 2 vezes em entrar nessa loja novamente. Porque mesmo que ele olhou 5, 6 calças e não levou, 5, 6 blusas ou 5, 6 pares de sapato, experimentou e não levou, não é? Mas a forma como ele foi atendido, ele fala, eu vou voltar lá. Ele não vai ser aquele que vai embora fazendo, nossa, vou entrar de novo, vão me tratar mal. Não, ele vai fazer questão não só de voltar, ele vai trazer alguém com ele. Alguém com ele. Então ele vai falar da empresa. Então veja, infelizmente hoje o rosto limão, tá? O rosto limão, aquele rosto azedo, e também tem o rosto, a cara maracujá, né? Tem aquelas pessoas que fecham a cara, né? E é o que você falou. O cliente muitas vezes ele não tem culpa se o funcionário daquela empresa, o vendedor, está com dívida, né? Se brigou com a namorada, com o namorado, com o esposo ou com a esposa, né? Ou se de repente está com uma enxaqueca ou está com uma dor, isso, se é uma dor, vai resolver com o líder, né? Então veja, o cliente ele não tem nada a ver com minha situação particular. Ele precisa ser tratado como um produto de primeira, né? É um cliente potencializado, né? Ali tenho calçados de grandes valores, mas eu fui ali para comprar somente um cardaço de um sapato. Então, tratado da mesma forma, um cardaço que custou R$15 a um outro calçado que custou R$500. Ele tem que ser o mesmo tratamento, o mesmo sorriso, a mesma docilidade, a mesma receptividade, não é? Para que ele possa ser um outdoor que eleva o nome dessa empresa. Então isso é muito importante, né? Veja bem, é muito importante também entender que dentro do funcionário que foi comprado, a empresa comprou o serviço dele como alguém potencializado na área, esse funcionário, esse cooperado, não é, que está ali na empresa vendendo o serviço de qualidade dele para a empresa como vendedor, ele seja alguém apaixonante, que encaixa dentro de tudo isso que você acabou de falar, não é? É aquele que ele é tão apaixonante que de longe, é aquele professor, sabe aquele professor que você estudou lá nos seus primeiros anos de sala de aula, mas que era aquele professor chato, é o professor que você mais lembra. Sabe por que você mais lembra dele? Porque ele era chato, porque ele dava o melhor dele. Ele apostou em você, ele apostou no seu crescimento. Ele apostou e ele viu que você tinha capacidade de aprender. Então ele brigou, ele mostrou, ele cobrou naquele momento. Ele deu o melhor. De uma forma chata, mas um chato que dava o seu melhor. Esse professor ninguém esquece. Aqueles professores que chamado o bonzinho, muitas vezes passa despercebido. Mas aquele tipo chato, todo professor que é tido como o chato, esse professor ele é nota 10 de conhecimento, no ensino, não é? Assim é um bom funcionário. Ele vende, ele é apaixonante. Jamais o cliente que entra numa empresa vai esquecer dele. Por isso, o conselho assim, Isadora, né?
até mesmo para que você, vou dizer assim, você que está buscando aí o mercado, que você que busca na área de vendas, né? Então, o requisito número 6, né? 7, busque se profissionalizar na área. Busque palestras de conhecimento, seminários, cursos de vendas, não é? Isso é muito importante. Não é? É isso que nós fazemos. Temos aí, eu já estou há alguns anos na área de motivacional. Né? Trabalho aí na área motivacional. O que fizemos aqui? Um mesclado. É muito maior, o tema é mais abrangente, é mais descontraído, sim, não é? Com dinâmicas. As nossas palestras é mais dinâmica. Aqui é para dar só um feedback, né, de o que é um profissional na área da venda. Hoje, principalmente na área comercial. Vamos aqui o feedback, trocando algumas figurinhas com você, até mesmo porque você tenha sede, de repente nos contrate, né? Aí no vídeo aí vai estar aí o e-mail, o telefone, você pode estar entrando em contato com a gente, né? Para que a gente possa estar aí fazendo uma visita, conversando com você, tendo esse feedback de conhecimento, de interação, é isso? Sim, e a nossa proposta é mostrar que muitas vezes, né, quando nós pensamos em profissionalização, nós pensamos, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que fazer um curso técnico. Muitas vezes, dependendo da área, isso é muito importante e essencial. Mas, por exemplo, no tema do vídeo de hoje, né, que a gente está propondo, tema de vendas, uma palestra, um seminário, um curso rápido, ele já vai te trazer muita bagagem e vai te ajudar muito na sua área, né? Então, a conversa com alguém especializado na área já te traz uma profissionalização. Então, essa nossa proposta é trazer, mostrar que de uma forma leve, de uma forma de entendimento de uma pessoa para outra, né? Entendendo a situação, entendendo como o funcionário, como a empresa traz, né? A linha que a empresa segue, encaixar isso dentro do que a empresa está precisando. Porque muitas vezes a empresa ela tem o funcionário por excelência, né, o produto por excelência, seu funcionário é ótimo e tal, mas às vezes o funcionário não está sabendo lidar essa parte que nós comentamos sobre trazer as brigas, dores para dentro da empresa, né, e descontar no cliente. Então são detalhes que são modificados por meio de palestras, cursos, seminários, e essa é a nossa proposta aqui por esse vídeo, né. É muito interessante porque você falou, né, assim, riquíssimo. Porque hoje, quando o funcionário que busca estar ingressando uma empresa, é importante que ele conheça o histórico da empresa. Aquele empresário que está ali, no mais pequena empresa, aqui a multinacional, ele apostou, ele tem um histórico, não é? O vínculo de amizade, o vínculo de proximidade, né, com esse funcionário. Se o empresário está comprando o serviço dele, ele vai criar com certeza um vínculo de interação, de amizade. Dentro desse vínculo, né, você se profissionaliza, você dá o seu melhor, porque você está vendendo o seu trabalho e ele está comprando o seu trabalho, não é? E são ambos interagindo com os seus interesses comuns, ok? Então fica aí um abraço para você, um beijo no teu coração. Beijo. Qualquer coisa, entre em contato conosco. É muito mais do que isso, é muito mais alegre, é muito mais gratificante. A gente está aí de repente fazendo uma visita para a gente poder dar uma palestra com mais conteúdo, com mais abertura para você, ok? Um beijo no teu coração e até o próximo. Até o próximo.